Imagine que você tem gêmeos idênticos e quer fazer um teste genético com eles por conta da recorrência de casos de câncer de pulmão na sua família. Ao chegar no geneticista, você pergunta se seria possível realizar apenas um teste, porque afinal, eles são gêmeos idênticos. Sendo assim, compartilham 100% do seu material genético e por isso seus resultados seriam os mesmos. Entretanto, o médico disse que isso não seria possível, pois após tantas experiências de vida, já não compartilham o mesmo genoma. Como assim? O que será que o médico quis dizer com isso? Primeiro, precisamos entender o que torna os gêmeos idênticos únicos. Eles surgem da divisão de um único óvulo fertilizado, resultando em dois embriões geneticamente idênticos. Essa característica fornece uma base ideal para estudar a interação entre genética e ambiente, principalmente quando confrontados com condições complexas como câncer de pulmão, uma vez que os dois compartilham 100% do seu material genético. Gêmeos idênticos, ou monozigóticos, compartilham um ambiente uterino muito parecido. Entretanto, após o nascimento, os gêmeos são sujeitos a ambientes cada vez mais diferentes, o que gera discordância em seus epigenomas, que é o conjunto de modificações químicas que ocorrem no próprio genoma. Isso se dá por conta de fatores epigenéticos que causam alterações no DNA sem que haja modificação em sua sequência, mas afetam a atividade de um ou mais genes ao adicionar marcações químicas a esses. As marcações epigenéticas podem consistir tanto numa acetilação ou numa metilação, responsáveis respectivamente por um afrouxamento entre o DNA e as histonas, o que gera um aumento da expressão gênica, ou por uma maior condensação entre o DNA e as histonas, que acaba por gerar a diminuição da expressão gênica. Na imagem, podemos observar a metilação do DNA durante o desenvolvimento do embrião e em seu envelhecimento. As mudanças nas marcações epigenéticas por metilação do DNA de um indivíduo podem ser divididas em 3 etapas. A primeira sendo a transição do zigoto para o blastócito pré-implantação. A segunda, a transição do blastócito implantado para o desenvolvimento fetal inicial. E a terceira, a transição para a vida adulta. E em cada uma dessas fases, os genes e o ambiente influenciam os padrões de metilação do DNA. Para entendermos como isso pode ocorrer, vamos olhar para o caso das gêmeas Mia e Maia, no qual a primeira sofre de câncer de pulmão e a segunda não. Para isso, analisaremos as experiências que cada uma viveu e os ambientes em que vivem atualmente. Mesmo que hoje em dia as duas compartilhem o mesmo ambiente e tenham hábitos parecidos, elas apresentam efeitos diferentes em seus epigenomas. Durante sua vida, Maia passou por eventos como contrair catapora aos 3 anos e sofrer bullying de um ex-amigo aos 16 anos, que respectivamente geraram uma acetilação do gene de resposta ao estresse e uma acetilação das histonas associadas ao estresse. Tudo isso gerou a ativação da chamada síndrome de esgotamento e problemas de saúde mental. Entretanto, ela tinha hábitos muito saudáveis, como tomar um bom café da manhã, comer vegetais 4 vezes na semana e correr 6 km todos os dias. E por isso, ela teve uma melhora da resposta do sistema imunológico, menor risco de doenças cardiovasculares e melhor qualidade de vida. Por conta disso, em sua vida adulta, não apresentou nenhuma doença crônica. Já Mia comia bastante salgadinhos e refrigerantes, passava a maior parte do seu tempo livre em redes sociais e no videogame e começou a fumar muito cedo. Em consequência disso, ocorreram metilações das histonas associadas à ação metabólica, metilações em regiões promotoras de genes de função cardíaca e metilação do DNA em genes supressores de tumor. Em consequência, em sua vida adulta apresentou um sistema imunológico comprometido, maior risco de doenças cardiovasculares e, por conta da exposição à fumaça do tabaco, apresentava uma metilação anormal dos genes P16INK4A, TP53, CDKN2A, EGFR e MGMT, que promovem o desenvolvimento do câncer de pulmão. As modificações epigenéticas que Mia sofreu
impactam diretamente as vias de sinalização do celular envolvidas no câncer de pulmão. Por exemplo, a ativação epigenética de oncogenes, como o EGFR, resultam no crescimento descontrolado das células pulmonares. A desativação de genes supressores de tumores, como o P16 e NK4A, que desempenham um papel crucial na prevenção do câncer, controlando a divisão celular e induzindo a morte celular programada. Isso acaba por permitir o crescimento desordenado de células e contribuindo para a carcinogênese. Além disso, podemos influenciar a resposta ao tratamento do câncer de pulmão. A hipermetilação de genes relacionados à reparação do DNA, como o MGMT, pode tornar as células tumorais mais resistentes à quimioterapia, impactando diretamente a eficácia dos tratamentos. Pelo pouco entendimento de como doenças como essa podem ser geradas, gêmeos idênticos são usados em estudos para entender como alimentos afetam o corpo humano. Por exemplo, a pesquisa realizada pela Universidade de Stanford, no qual pegaram 4 pares de gêmeos idênticos para seguirem diferentes dietas, vegana e onívora, para assim entender a relação entre a influência de determinados alimentos e a genética na saúde. O objetivo do estudo foi verificar os efeitos de uma alimentação à base de plantas versus uma alimentação à base de carne na saúde de gêmeos idênticos. A escolha por gêmeos idênticos se deu pois dessa forma há um maior controle sobre diferenças genéticas e estilo de vida durante o experimento. Os resultados apresentaram que aqueles que consumiram uma dieta vegana saudável mostraram melhora significativa na concentração de colesterol, de lipoproteína de baixa densidade, nível de insulina em jejum e perda de peso em comparação com gêmeos que consumiram uma dieta onívora saudável. É importante ressaltar que as modificações epigenéticas não se limitam apenas a fatores externos. Por exemplo, você tem muitos tipos diferentes de células especializadas, pois a maior parte das células do corpo humano contém toda a sua informação genética, e mesmo assim, essas células não transcrevem toda essa informação. Isso significa que elas estão ativamente transcrevendo certos genes baseados no tipo de célula que são. Portanto, as suas células do olho e do estômago não estão ativamente transcrevendo exatamente os mesmos genes, já que a maior parte desses genes são ativamente transcritos ou não por conta de sinais internos que geram marcas epigenéticas junto com sinais externos. Por isso, quando uma célula passa por mitose, as células filhas também apresentam os mesmos marcadores epigenéticos. Entretanto, quando o espermatozoide e um óvulo geram um zigoto, as marcas epigenéticas com frequência são limpadas. Sendo assim, na maior parte dos casos, não são passadas para as futuras gerações. Entretanto, nem sempre isso ocorre. No imprint genômico, é normal que apenas um dos 2 cromossomos parentais seja expressado e o do outro seja metilado. Mas isso seria tema para outro vídeo. O objetivo desse trabalho foi relacionar os efeitos do tabagismo com a metilação do DNA, em que foram observadas as modificações epigenéticas ocasionadas pelo fumo, contribuindo para a expressão fenotípica de várias doenças, principalmente cânceres. Fatores externos estão relacionados com a modulação do radical metil. Dentre eles é possível citar o cigarro, que está associado ao desenvolvimento de tumores. Atualmente, já se tem uma base bem estabelecida sobre as causas do câncer de pulmão, sendo o tabagismo a principal delas. Essa é uma correlação já bem estabelecida, graças aos estudos realizados com gêmeos monozigóticos. Portanto, os efeitos do tabagismo e a metilação do DNA têm como consequente o desenvolvimento do câncer de pulmão. Na imagem, foi feita a análise da metilação do DNA em pares de gêmeos monozigóticos concordante quanto ao tabagismo. Os resultados são mostrados no gráfico a seguir, sendo estes os principais locos metilados identificados em pares de gêmeos monozigóticos discordantes para o tabagismo no momento atual. Sendo assim, essas descobertas não apenas oferecem mais clareza para a possibilidade de desenvolvimento de biomarcadores e terapias mais direcionadas, mas também indicam potenciais alvos para as estratégias de prevenção e intervenção. À medida que continuamos nossa busca pelo entendimento completo do câncer de pulmão, a intersecção entre genética e epigenética emerge como uma área promissora para avanços significativos na área da oncologia.